Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre esmalte dentário. Vamos começar a falar então dos seus aspectos gerais. O esmalte ele recobre só a coroa dos dentes e ele é de origem epitelial. Ele é completamente acelular, ou seja, ele não tem células, né? O esmalte ele não possui células. Ele não é renovável, isso significa que se você perde ele, você não vai mais recuperar o que perdeu. E ele é o tecido mais mineralizado do nosso organismo. Ele tem alta dureza, ele é friável, quebradiço, e a sua cor ela é branco acinzentada a amarelado. Ele é cristalino, translúcido, e a sua espessura máxima é de 2,5 milímetros, tá? Então, agora a gente vai falar da composição do esmalte maduro. 97% da composição do esmalte é de matriz inorgânica, sendo os cristais de hidroxiapatita. E 1% é de matriz orgânica, sendo amelogeninas e proteínas não amelogênicas. Aí os 2% que sobrou é composto por água. A gente vai falar da amelogênese. A amelogênese, ela é o processo de formação do esmalte. Então, a gente vai falar como que o esmalte se forma. Começando a falar sobre os ameloblastos, que são células que formam o esmalte. Então, os ameloblastos formam o esmalte. Eles são terminalmente diferenciados e sofrem modificações morfológicas e funcionais. E qual que é a função desses ameloblastos, vocês sabem? Bom, a primeira função eu falei, né? Que é a função de formação. Mas eles também possuem função de mineralização e proteção. Então, a função do ameloblasto é formar, mineralizar e proteger o esmalte. É muito importante saber disso, então tira um print aí. A amelogênese, ela é dividida em 5 fases, tá? E a gente vai falar de cada uma delas. E quais são essas fases? A primeira é a fase morfogenética, a segunda é a fase de diferenciação, a terceira é a fase secretora, depois vem a fase de maturação e a fase de proteção. Começando então pela fase morfogenética, que é a primeira. Essa fase ela vai coincidir com o início da fase de campânula da odontogênese. Então, quando está ocorrendo a fase morfogenética, está se iniciando também a fase de campânula da odontogênese, tá? E essa fase ela é vivida por células do epitélio interno do órgão do esmalte, que são células cúbicas com um núcleo centralizado e organelas no polo superior. Nessa fase, a célula do epitélio interno do órgão do esmalte não produz nenhum tipo de matriz. Então, as organelas, nessa fase, só vão garantir as funções vitais das células. Vai ocorrer aqui a formação, vai ocorrer aqui a definição do formato da coroa do dente. E quem vai permitir essa definição são as células do epitélio interno do órgão do esmalte. Então, é importantíssimo lembrar que nessa fase vai ocorrer a definição do formato da coroa do dente. E eu vou explicar como que isso acontece. Então, é assim. Alguns grupos celulares do epitélio interno do órgão do esmalte continuam o seu processo de divisão e proliferação celular. Vão continuar a se proliferar. E esses grupos são esses aí que eu apontei com essas setinhas verdes, tá vendo? E aí os outros grupos, que são os rosas, que estão aí pintados de rosas, eles vão parar de se proliferar. Então o verde vai continuar a se proliferar e o rosa vai parar de se proliferar. E os que deram continuidade na proliferação celular vão começar a empurrar o rosa. Então, o verde ali vai começar a empurrar o rosa, tá vendo? Conforme vai mudando a ilustração. E aí, o epitélio interno do órgão do esmalte, ele vai começar a se movimentar. E vai começar a ter um dobramento do epitélio. E é isso aí que permite a formação e a definição da coroa. Então, nessa fase acontece isso. Vai definir a formação da coroa do dente. Então, só pra gente recapitular e resumir,
em uma frase, praticamente, o que acontece nessa fase? A interrupção das mitoses das cúspides vão definir a forma da coroa dental, beleza? Então, agora a gente pode falar da segunda fase, que é a fase de diferenciação. Essa fase, ela também vai ocorrer simultaneamente com a fase de campânula da odontogênese. E ela vai ter a atuação de 3 células principais, que são as células do epitélio interno do órgão do esmalte, os pré-ameloblastos e os ameloblastos maduros. E os 2 principais grupos celulares dessa fase são as células do epitélio interno do órgão do esmalte e as células ectomesenquimais da papila dentária. E o que vai acontecer? No início, as células do epitélio interno do órgão do esmalte são células cúbicas, tá vendo, ó? Circulei aí. E elas possuem um núcleo centralizado, mas elas vão passar a ser cilíndricas. E aí o núcleo vai começar a se aproximar do estrato intermediário, ó, tá vendo? Acabei de apontar aí, o núcleo vai começar a subir, vai começar a se aproximar do estrato intermediário. E aí elas vão se transformar em pré-ameloblastos, que são essas células aí, que são células maiores. E essas células, elas são células cilíndricas que invertem a polaridade. Então, o núcleo fica mais próximo ao estrato intermediário. E todas essas alterações do epitélio interno do órgão do esmalte e a formação dos pré-ameloblastos vão induzir as células ectomesenquimais da papila. Eles vão induzir as células ectomesenquimais da papila a se diferenciarem em pré-odontoblastos. Tá vendo aí, ó? Se transformaram em pré-odontoblastos. E aí eles vão secretar a primeira matriz de dentina, que está representada em amarelo aí, que é a dentina do manto. E os pré-ameloblastos lá em cima vão se diferenciar em ameloblastos maduros. Tá vendo? E aí eles vão passar a ser capazes de secretar a matriz de esmalte, que está representada em azul aí. Então, falando de modo geral, os aspectos importantes da fase de diferenciação são: as células são cilíndricas altas, têm aparato proteico desenvolvido, formação de complexos juncionais, extremidades proximais e distais e a degradação da lâmina basal. Nessa fase tem a degradação da lâmina basal, importante saber. Complexos juncionais. Os ameloblastos controlam a entrada e saída de substâncias. Então, essa foi a fase de diferenciação. Agora a gente pode passar para outra fase, que é a fase secretora. Fase secretora é onde o esmalte vai começar a se mineralizar de 15% a 30% de sua mineralização total, que é 97%, como a gente falou no começo do vídeo. E tudo vai se iniciar mediante da produção de uma matriz orgânica pelos retículos endoplasmáticos rugosos, e que vão ser transferidos e secretados pelo complexo de Golgi. E essa matriz orgânica produzida, ela vai ser liberada sob a dentina do manto. E ela vai sofrer sua mineralização sendo influenciada pelos cristais de fosfato de cálcio, certo? Então, essa aqui é a fase secretora. Essa ilustração representa a fase secretora. Inicialmente, os ameloblastos vão começar a secretar o esmalte. E a primeira matriz de esmalte a ser produzida é o esmalte aprismático, certo? Que é esse aí, ó, que eu acabei de circular em verde. E aí vai ser formada a junção entre a dentina do manto e o esmalte aprismático, que é esse aí que eu acabei de circular, que é a junção amelo-dentinária, também conhecida como jade, que é essa linha aí amarela que eu acabei de fazer, tá vendo? Que é essa linha amarela aí. Então, só para recapitular, o esmalte ele só começa a se formar quando iniciar a secreção da dentina do manto, certo?
em que os pré-ameloblastos vão se diferenciar em ameloblastos e aí começa a produção, que foi o que a gente falou agora há pouco. E no começo produz o esmalte aprismático, que foi esse aí que eu acabei de mostrar. Aí depois, os ameloblastos, na sua porção secretora, vão se transformar em processos de Thomes. E o que são esses processos de Thomes? Eles são estruturas parecidas com um triângulo. Eles possuem algumas pontas e a face côncava. E a sua função é comandar e orientar o esmalte em formação. É importante saber a função do processo de Thomes. E o que o processo de Thomes faz? Ele produz o esmalte prismático, tá? Que é esse esmalte aí, ó. E o esmalte prismático, ele é dividido em 2 tipos, na parte mineral e na parte interprismática, que é a parte da matriz de esmalte. Então, no processo de Thomes, a parte reta, que é onde eu tô fazendo esse triângulo, meio triângulo aí vermelho, tá vendo? É onde a gente encontra os prismas, onde vai ser secretado cristais minerais, que é esse triângulo aí. E na parte côncava tem o esmalte interprismático, onde eu fiz esse risco lilás aí, tá vendo? Aí. E ele forma a matriz de esmalte. E a função dele é dar essa permeabilidade ao esmalte. E nele, então, que a gente encontra as proteínas, que são a melogenina, a tufelina, enamelina e a melina. E qual que é a função dessas proteínas? É permitir a recepção mineral do meio ambiente e determinar a direção do crescimento do cristal, que é o esmalte. Então, nessa fase, vai ser de 15% a 30% mineral. E nessa fase, vai desenvolver o processo de Thomes, que é onde nós temos o esmalte prismático. Então, agora vamos falar de uma maneira geral das características. Primeiro, então, tem a fase morfogenética, que possui as células cúbicas, como podemos ver nessa ilustração. Depois, vem a fase de diferenciação, que é onde acontece a inversão de polaridade, ó, onde eu circulei, e a degradação da lâmina basal, onde eu circulei também. E aí surge, então, a próxima fase, que é a fase secretora. Nessa fase, foi a fase que a gente acabou de falar. Então, assim, nessa fase vai surgir os processos de Thomes, com o esmalte prismático, tendo a porção prismática, que é a porção mineral, e a porção interprismática, que é a matriz de esmalte. Depois dessa fase, vem a fase de maturação. A fase de maturação é a fase mais longa da amelogênese. Nessa fase, o que acontece? Os processos de Thomes já sumiram. E as células diminuem o seu volume e diminuem o número de organelas. Nessa fase, 50% dos ameloblastos vão morrer. E o que acontece? Nessa fase, vai completar a mineralização do esmalte que faltava. Então, ela vai ter a sua mineralização completa, vai ficar aqueles 97% mineralizado. E existe um processo cíclico de mineralização do esmalte. E esse processo cíclico a gente chama de modelação ameloblástica. Então, o que vai acontecer? Os ameloblastos, eles vão sendo modulados em 2 tipos de terminações. Em terminação lisa e terminação rugosa. Então, ó, terminação lisa e a terminação rugosa, tá vendo? A lisa é retinha assim, a rugosa tem essa voltinha aí. E durante o processo cíclico, tenta-se mineralizar o esmalte que faltava. A parte lisa, ela vai tirar toda a água e todas as proteínas. E aí depois vem a parte rugosa, a terminação rugosa, e bombeia íons cálcio e fosfato. Retira a matriz e acrescenta mineral. Entenderam? Esse processo cíclico, ele ocorre de 8 em 8 horas. Ele é de 8 em 8 horas. Nessa ilustração, a gente também consegue ver a dentina do manto. Tá vendo? Onde está em laranja. E a jade.
que é a junção amelo-dentinária. A primeira matriz de esmalte a ser secretada, a gente também consegue encontrar nessa ilustração. E a primeira matriz de esmalte a ser secretada é o esmalte aprismático, onde eu acabei de colocar aí. Aqui tem o esmalte prismático, que é produzido pelo processo de Thomes, tendo a sua parte prismática, que eu acabei de colocar aí uma linha vermelha, e a sua parte interprismática, que dá a permeabilidade ao esmalte. E aí, novamente, o esmalte aprismático ali em cima, tá vendo? Na fase de maturação, depois do primeiro ciclo de modulação, surge a lâmina basal de novo, onde eu acabei de circular em vermelho. Ela foi degradada na fase de diferenciação, lembra? Mas aí ela vai surgir novamente. E aí a sua função é dar adesão aos ameloblastos, ao esmalte. E ela também regula o trânsito de material para o esmalte. Aí, por último, tem a fase de proteção. As células elas vão voltar a ser cúbicas. E elas possuem a membrana basal igual na fase morfogenética. E a função dessa fase é proteger o esmalte até a erupção dentária. Aí, quando tiver erupção, os ameloblastos vão morrer, pois as células são terminalmente diferenciadas, e após a erupção dentária tem a formação do epitélio juncional. E esse é o ciclo, então, da vida do ameloblastos. É um pouquinho complicadinho, mas depois fica fácil de entender. Então, a gente já falou de todas as fases. Agora, a gente vai falar das estruturas do esmalte a partir dessa ilustração aqui. A gente tem os prismas, que são unidades formadoras do esmalte. As lamelas, que são áreas hipomineralizadas, que atingem a superfície do dente. São defeitos lineares e longitudinais. Tem as estríade retícios, que são períodos de repouso dos ameloblastos e que formam as periquimáceas. E as periquimáceas, elas são extensões externas das estrias de retícios. Temos também os tufos, que são áreas hipomineralizadas que não atingem a superfície, diferente das lamelas, né? E o esmalte nodoso também, que são prismas com diferentes orientações. Então, o esmalte nodoso, ele se forma quando o prisma muda de direção, certo? Temos os fusos, que são processos odontoblásticos aprisionados pelo esmalte. Eles não seguem a direção dos prismas e eles são frequentes em cúspides. E por último, vamos falar rapidamente dos defeitos da amelogênese. Então, os ameloblastos, eles são sensíveis às modificações ambientais, como doenças febris, medicamentos e excessos de flúor, certo? Bom, gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um beijo. Deixa aí nos comentários as dúvidas e sugestões de vídeos.